Imagine você estar em casa, ligar o rádio para ouvir um programa interessante ou apenas uma boa música, e de repente ouvir notícias de objetos que estavam caindo na Terra, perto até de sua casa, e de uma possível invasão de marcianos. O ano era 1938, e nessa época existiam apenas duas principais fontes de informação para os cidadãos: o jornal impresso e o bom e velho rádio, que fazia a alegria de inúmeras famílias que muitas vezes se sentavam ao redor dele para ouvir uma radionovela ou relaxar ouvindo boas músicas. Mas nesse ano, mais precisamente no dia 30 de outubro, véspera do Dia das Bruxas, o rádio causou pânico nos seus ouvintes nos Estados Unidos. O que aconteceu foi que o brilhante Orson Welles, que mais tarde seria eternizado por sua direção no filme Cidadão Kane, resolveu dramatizar de forma jornalística o romance escrito por H.G. Wells, Guerra dos Mundos, que narrava inúmeros acontecimentos que culminavam em uma invasão de marcianos em Londres. Nesse caso, o jovem Orson dramatizou de forma espetacular os acontecimentos, transferindo a história de Londres para os Estados Unidos. E foi tudo feito com todas as características de um radiojornalismo legítimo, com reportagens de rua, opinião de peritos, relatos de testemunhas e, inclusive, o próprio Orson interpretou um astrônomo. Todos esses detalhes davam a impressão de que realmente era algo real. O programa, que era exibido todo domingo à noite, sempre fazia a dramatização de alguma história, tal como Drácula ou até Sherlock Holmes. E sempre no início do programa, ele explicava que o que viria a seguir seria apenas uma obra de ficção, uma simples dramatização. O problema foi que cerca de 3 milhões de ouvintes perderam esse início, onde eram avisados de que tudo não passava de ficção. E assim o problema foi se iniciando. Aos poucos, as músicas do rádio foram sendo interrompidas com o que seriam alguns plantões de notícias, que iam aos poucos noticiando explosões em Marte, meteoritos que caíam, que na verdade se revelavam sendo naves alienígenas, e outras coisas bizarras. Logo no início de toda a dramatização, a cidade apontada como a primeira a receber os aliens foi Grover's Mill, no interior de Nova Jersey. Porém lá, a população não se apavorou com o programa, com certeza pelo fato de que estavam vendo que estava tudo bem em sua cidade. Esse programa foi a estreia de Orson Welles produzindo para a CBS, e ninguém imaginava que o que ele apresentaria seria uma história tão incrível e desenvolvida de forma que parecesse tanto com algo real. E também ninguém imaginaria que o livro de 1898 seria adaptado dessa forma. A maioria daqueles que ligaram seus rádios quando o programa já tinha se iniciado tinham dificuldades em discernir se aquilo era realidade ou ficção. Foi dito que todos os Estados Unidos haviam ficado em pânico, mas também não foi bem assim. O jovem Welles chegou a dizer depois que até se arrependia de alguns elementos colocados em sua narrativa, e que jamais faria algo que pudesse machucar alguém, se referindo a pessoas que realmente sofreram perturbações ao ouvir o programa, pois houveram pessoas que pensaram até em cometer suicídio. O Dr. Hadley Cantrell, que era psicólogo da Universidade de Princeton, disse que provavelmente 6 milhões de pessoas tenham ouvido o programa. Ele disse que a grande maioria ficou com bastante medo, e em alguns casos, houve indícios de transtornos em virtude da transmissão. Desse total, apenas 1,2 milhão de pessoas realmente acreditaram que tudo aquilo era real. Muitos entraram em pânico de tal forma que estavam sobrecarregando linhas telefônicas, se aglomeravam nas ruas e haviam até congestionamentos causados por pessoas tentando fugir do perigo. Realmente o estrago foi grande, pois no dia seguinte, jornais de todo o mundo noticiavam o pânico que foi causado pela transmissão. O governo americano então exigiu uma cópia do programa
para que fosse feita uma análise. E algum tempo depois, o Elos e a própria rádio CBS foram acionados na justiça, mas nenhuma das ações foi bem sucedida. Devido à grande repercussão de tudo que houve durante aquela transmissão, alguns outros países tentaram reproduzir o que a CBS fez. Em 12 de outubro de 1949, a Rádio Quito, no Equador, fez também a sua versão de Guerra dos Mundos. Mas a experiência acabou em tragédia, pois quando os cidadãos descobriram que tudo não passava de ficção, incendiaram o prédio da rádio e ao menos 6 pessoas perderam a vida nesse episódio fatídico. Em 1971, o mesmo também foi feito pela Rádio Difusora em São Luís, no Maranhão. Na ocasião, o comércio de São Luís chegou a fechar as portas, pois todos queriam ir para suas casas, pois imaginavam que na iminência de uma invasão alienígena, aqueles seriam os últimos momentos que poderiam passar com suas famílias. Você já tinha ouvido falar dessa incrível história? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, caso não seja inscrito ainda no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixe também nos comentários sugestões para os próximos vídeos do canal. Muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.